A forma como você vê Deus é a forma como você vê todas as coisas. Eu estava estudando a Eva Pierracos, O Caminho da Autotransformação, dos livros dela, e ela traz essa ideia de que a forma como você vê Deus, ou a consciência cósmica, ou a grande mãe, ou a Deus, o que quer que você acredite, é a forma como você vê tudo, né? Tudo que existe, o mundo, as relações. E se você entende que essa consciência, ou se você não acredita também, isso também vai impactar a forma como você vê o mundo, né? Se você entende que o mundo é cosmos, e que ele tem uma ordem, e que as coisas têm uma organização, e que elas têm um sentido de ser, você vai se sentir de uma forma. Se você entende que é caos no sentido de não tem ordem nenhuma, tudo é aleatório, não existe nada governando a gente, você vai se sentir de uma outra forma, né? Então, se você entende esse Deus, né, essa consciência superior como algo que é uma força punitiva, que tá te olhando para ver se você tá errando, que tá te fiscalizando, ou se você entende que essa força é uma força amorosa, que te guia, que te protege, que te mostra os caminhos, você vai se sentir de uma maneira completamente diferente. Essa é uma investigação que eu sempre faço com os meus pacientes, porque muitas vezes a gente se sente muito medo, por exemplo, muito insegura. A pessoa às vezes tem transtorno de pânico ou muita ansiedade, e ela não entende de onde aquilo vem. E muitas vezes a visão de mundo dela é de que o mundo é um lugar muito perigoso, ou de que o mundo é um lugar onde você tem que estar sempre atento, ou de que o mundo é um lugar muito sofrido, por exemplo, onde as pessoas sofrem muito, a vida é muito sofrida, a vida é muito difícil. E isso faz com que ele esteja sempre, por exemplo, num estado de tristeza, de depressão, de ver sempre as coisas tristes que existem. Eu reconheci em mim, por exemplo, uma visão que eu não tinha na minha consciência, porque eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, eu me dedico bastante a isso, e tenho muita crença na ordem das coisas, na ordem cósmica das coisas, na lei da ação e reação. E eu percebi, fazendo uma análise, de que eu alimentava uma crença de que essa consciência cósmica, ou Deus, tinha preteridos e preferidos. E que muitas vezes você estava nesse lugar do preferido e outras vezes no lugar do preterido. Eu percebi que isso me afetava demais na forma como eu ia tentar as coisas e na esperança que eu tinha de conseguir as coisas ou não. Porque em alguns momentos na vida eu senti ser uma dessas pessoas preferidas e em outros momentos uma dessas pessoas preteridas. E isso retira muito de mim, por exemplo, a autorresponsabilidade. E eu percebi que isso é uma coisa muito importante de ser vista e ser trabalhada, porque a autorresponsabilidade é poder, né? É empoderamento. Então, se eu entendo que a vida é sofrida, por exemplo, que Deus é punitivo e que a vida é sofrida, eu mato completamente as minhas esperanças, entendeu? As minhas esperanças de ser feliz, as minhas esperanças de conquistar as coisas. Porque pra que eu vou conquistar as coisas mesmo, se tudo é tão difícil, se tudo é tão sofrido? Então, eu acho que esse é um ponto não óbvio, mas que muito importante, né, de se refletir na psicoterapia, no seu processo pessoal, de qual é a visão de mundo que eu tenho sobre as coisas, porque a visão de mundo que eu tenho sobre as coisas vai nutrir os sentimentos que eu tenho sobre as coisas. E isso vai definir basicamente o nosso estado, né, emocional. Eu sou a Érica, psicóloga. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, me acompanha aqui. E se você tiver interesse na psicoterapia, fala comigo no direct.